Bem-vindos a mais um vídeo do Concursos em Áudio. Espero que estejam gostando dessa série sobre a PNAB. Vão vir muitas outras. Esse é o último episódio da nossa série, mas fiquem de olho que vai vir muito mais vídeos sobre legislação por aí. Muito obrigado por seguir nosso canal e bons estudos! Relatório de gestão. O relatório de gestão deverá demonstrar como a aplicação dos recursos financeiros resultou em ações de saúde para a população, incluindo quantitativos mensais e anuais de produção de serviços de atenção básica. O financiamento federal é composto pelos seguintes itens: A. Recursos per capita. B. Recursos para projetos específicos, tais como os recursos da compensação das especificidades regionais, CR, do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde, recursos de investimento, estruturação e recursos de estruturação na implantação, C. Recursos de investimento. D. Recursos que estão condicionados à implantação de estratégias e programas prioritários, tais como os recursos específicos para os municípios que implantarem as equipes de saúde da família, de saúde bucal, de agentes comunitários de saúde, dos núcleos de apoio à saúde da família, dos consultórios na rua, de saúde da família fluviais e ribeirinhas, de atenção domiciliar, Programa Saúde na Escola, PSE, microscopistas e Academia da Saúde. E recursos condicionados a resultados e avaliação do acesso e da qualidade, tal como do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade, MAC. Em relação ao item A, recurso per capita, será transferido mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos fundos municipais de saúde e do Distrito Federal com base num valor multiplicado pela população do município. O recurso será calculado pela multiplicação da população de cada município e do Distrito Federal por um valor, fruto de pactuação tripartite, e devidamente publicado em portaria específica, levando em conta critérios de equidade. A população de cada município e do Distrito Federal será a que for definida pelo IBGE e publicada em portaria específica pelo Ministério da Saúde. Em relação ao item B, recursos para projetos específicos, estão incluídos os recursos da CR, do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde e recursos de estruturação. Parte dos recursos do bloco AB poderá ser repassada a programas específicos definidos de maneira tripartite, entre eles, a compensação de especificidades regionais. Trata-se de recursos transferidos com o objetivo de responder a especificidades de municípios, populações ou situações que exigem maior aporte de recursos, mas que não são devidamente contempladas nos demais componentes do bloco AB. Os critérios de distribuição dos recursos e valores para cada estado e para o Distrito Federal pactuados são definidos em portaria ministerial específica para esse fim. A utilização dos recursos da CR é definida por cada CIB, levando em conta os objetivos desse componente e pactuando o projeto com finalidade, critérios, distribuição e utilização dos recursos, monitoramento e avaliação dos resultados. O projeto, os critérios, bem como a lista de municípios contemplados com seus respectivos valores, deverão ser informados ao plenário da CIT. No caso do Distrito Federal, a proposta de aplicação desse recurso deverá ser submetida à aprovação pelo colegiado gestor do Distrito Federal. Assim, os municípios podem receber um recurso complementar aos demais componentes do bloco AB relacionados ao enfrentamento de especificidades geradoras de iniquidade, tais como municípios mais pobres, com piores indicadores e maiores necessidades, municípios com maiores dificuldades de atração e fixação de profissionais e municípios isolados ou com problema de acesso, qualificação da atenção a populações sazonais, rurais, quilombolas, tradicionais, assentadas, isoladas, projetos cuja implantação se dá mediante adesão e estão ligados ao enfrentamento da iniquidade por meio de ações de educação permanente, fortalecimento, modernização e qualificação da gestão, implantação de ações e alternativas que enfrentem entre os municípios iniquidades ligadas a qualquer um dos temas citados ou outros. 2. Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde. Recursos destinados à estruturação da rede de serviços da atenção básica publicados em portaria específica com montante disponibilizado por unidade da Federação e cuja aplicação dos critérios de decisão é objeto de pactuação na CIT e na CIB. Esses recursos serão transferidos fundo a fundo aos municípios que se adequarem a esses critérios e depositados em conta específica. Em relação ao item C, recursos para investimento e estruturação são recursos destinados à estruturação dos serviços e ações da atenção básica que podem ser repassados aos municípios e estados fundo a fundo ou por meio de convênio. Em relação ao item D,
recursos que estão condicionados à implantação de estratégias e programas prioritários na implantação das equipes de saúde da família, de saúde bucal e dos NAS. Os municípios ou o Distrito Federal receberão recursos específicos para a estruturação das unidades básicas de saúde, visando a melhoria da infraestrutura física e de equipamentos para o trabalho das equipes. Esses recursos serão repassados na competência financeira do mês posterior à implantação das equipes. D1 Recursos de implantação. Em caso de redução do número de equipes, o município ou o Distrito Federal não fará jus a novos recursos de implantação até que seja alcançado o número de equipes já implantado anteriormente. D2 Equipes de Saúde da Família, ESF. Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de saúde da família implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de ESF registrado no Sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira. São estabelecidas duas modalidades de financiamento. Uma equipes de saúde da família modalidade 1 atendem aos seguintes critérios: e estiverem implantadas em municípios com população de até 50 mil habitantes nos estados da Amazônia Legal e até 30 mil habitantes nos demais estados do país. Segunda, estiverem implantadas em municípios não incluídos no ES estabelecido na alínea e atendam a população remanescente de quilombos ou residente em assentamentos de, no mínimo, 70 pessoas, respeitado o número máximo de equipes por município, publicado em portaria específica. Asterisco observação, com a edição da Portaria 978-UGM, de 16 de maio de 2012, só fazem jus ao recebimento na modalidade 1. As ESF dos municípios constantes do anexo 1º da Portaria número 822-GM-MS, de 17 de abril de 2006. As ESF dos municípios constantes do anexo da Portaria número 90-GM-MS, de 17 de janeiro de 2008, que atendam a populações residentes em assentamentos ou remanescentes de quilombos, respeitado o número máximo de equipes definidos também na Portaria número 90-GM, e as ESF que atuam em municípios e áreas priorizadas para o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE, definidos na Portaria número 2.920-GM-MS, de 3 de dezembro de 2008. As equipes que na data de publicação desta portaria recebem como modalidade 1 de financiamento, por qualquer um dos motivos listados abaixo, não terão decréscimo do recurso repassado atualmente, ainda que não enquadradas nos critérios acima descritos, e pertencerem a municípios que integraram o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde, PITS. Segunda, pertencerem a municípios que têm Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, igual ou inferior a 0,7. Terceira, estiverem nas áreas do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE. Duas equipes de saúde da família modalidade 2, implantadas em todo o território nacional que não se enquadram nos critérios da modalidade 1. Quando um município, por aumento da população, deixar de ter direito ao valor da modalidade 1, deverá ser realizada etapa de transição durante o ano da mudança que busque evitar a perda nominal acentuada de recursos do bloco de atenção básica. 3. As equipes de saúde da família com diferentes inserções do profissional médico receberão recursos de acordo com sua modalidade e segundo a descrição abaixo. 3.12 Médicos integrados a uma única equipe, cumprindo individualmente carga horária semanal de 30 horas, equivalente a um médico com jornada de 40 horas semanais, com repasse integral do financiamento para uma ESF modalidade I ou segunda. 3.23 Médicos cumprindo individualmente carga horária semanal de 30 horas, equivalente a 2 médicos com jornada de 40 horas, de duas equipes, com repasse integral do financiamento para duas ESF modalidade I ou segunda. 3.34 Médicos com carga horária semanal de 30 horas, equivalente a 3 médicos com jornada de 40 horas semanais, de 3 equipes, com repasse integral do financiamento para 3 ESF modalidade I ou segunda. 3.42 Médicos integrados a uma equipe, cumprindo individualmente jornada de 20 horas semanais, e demais profissionais com jornada de 40 horas semanais, com repasse de 85% do financiamento para uma ESF modalidade I ou segunda. 3.5 As ESF na modalidade transitória, um médico cumprindo jornada de 20 horas semanais e demais profissionais com jornada de 40 horas semanais. O município receberá repasse mensal equivalente a 60% do valor do incentivo financeiro para uma equipe, sendo vedada sua participação no Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade. Quando as equipes de saúde da família forem compostas também por profissionais de saúde bucal, o incentivo financeiro será transferido a cada mês, tendo como base I, a modalidade específica dos profissionais de saúde bucal, ESB,
que compõem a ESF e estão registrados no cadastro dos CNIS no mês anterior ao da respectiva competência financeira. Segunda, a modalidade de toda a equipe de saúde da família, conforme descrito acima e relacionado às características dos municípios e da população atendida. Assim, se ela faz parte de uma ESF modalidade, tem 50% de acréscimo no incentivo financeiro específico. D3 equipes de saúde da família para comunidades ribeirinhas e fluviais. 1 equipes de saúde da família ribeirinhas. Os valores dos incentivos financeiros para as que estão implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de equipe de saúde da família ribeirinhas, ESFR, registrado no Sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira. O valor do repasse mensal dos recursos para o custeio das equipes de saúde da família ribeirinha será publicado em portaria específica e poderá ser agregado um valor nos casos em que a equipe necessite de transporte fluvial para acessar as comunidades ribeirinhas adscritas para a execução de suas atividades. 2 equipes de saúde da família fluviais. Os valores dos incentivos financeiros para as que estão implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de unidades básicas de saúde fluviais, UBSF, registrado no Sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira. O valor do repasse mensal dos recursos para o custeio das unidades básicas de saúde fluviais será publicado em portaria específica, com uma modalidade sem profissionais de saúde bucal e outra com esses profissionais. Os critérios mínimos para o custeio das unidades preexistentes ao Programa de Construção de Unidades Básicas de Saúde Fluviais também serão publicados em portaria específica. D4 equipes do consultório na rua. Os valores do incentivo financeiro para as equipes dos consultórios na rua implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base a modalidade e o número de equipes cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira. Os valores do repasse mensal que as equipes dos consultórios na rua farão jus serão definidos em portaria específica, conforme sua modalidade e a necessidade de custeio para transporte da equipe. O início do repasse mensal do incentivo ocorrerá após a publicação de portaria de habilitação ao custeio, que será emitida pelo Ministério da Saúde após a demonstração, pelo município, do cadastramento da equipe do consultório de rua no Sistema de Cadastro Nacional vigente e da alimentação de dados no Sistema de Informação indicado pelo Ministério da Saúde que comprovem o início de suas atividades. D5 Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NAS. O valor do incentivo federal para o custeio de cada NAS dependerá da sua categoria, 1 ou 2, e será determinado em portaria específica. Os valores dos incentivos financeiros para os que estão implantados serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de NAS cadastrados nos CNIS. O registro de procedimentos referentes à produção de serviços realizada pelos profissionais cadastrados nos NAS deverá ser realizado no sistema indicado pelo Ministério da Saúde, mas não gerará créditos financeiros. D6 Agentes Comunitários de Saúde, ACS. Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de ACS implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de agentes comunitários de saúde, registrados no Sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira. Será repassada uma parcela extra, no último trimestre de cada ano, cujo valor será calculado com base no número de ACS registrados no Cadastro de Equipes e Profissionais dos CNIS, no mês de agosto do ano vigente. D7 Microscopistas, Programa Saúde na Escola, PSE, Academia da Saúde e Atenção Domiciliar. O repasse do recurso para microscopistas, PSE, Academia da Saúde e Atenção Domiciliar, assim como seus respectivos valores, será definido em portarias específicas. Sobre a efetivação do repasse dos recursos referentes ao item D. A efetivação da transferência dos recursos financeiros descritos no item D tem por base os dados de alimentação obrigatória do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, SCNIS, cuja responsabilidade de manutenção e atualização é dos gestores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Estes devem transferir os dados mensalmente para o Departamento de Informática do SUS DataSUS, por via magnética, de acordo com o cronograma definido anualmente pelos CNIS. Segunda,
A transferência dos dados para a base nacional do Sistema de Cadastro Nacional vigente se dará após geração do arquivo pelo sistema de informação definido pelo Ministério da Saúde para a Atenção Básica. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Os valores dos componentes descritos acima serão definidos em portarias específicas pelo Ministério da Saúde. Sobre a suspensão do repasse dos recursos referentes ao item D. O Ministério da Saúde suspenderá os repasses dos incentivos referentes às equipes e aos serviços citados acima nos casos em que for constatada, por meio do monitoramento e/ou da supervisão direta do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde ou por auditoria do DENASUS ou dos órgãos de controle competentes, qualquer uma das seguintes situações. Inexistência de unidade básica de saúde cadastrada para o trabalho das equipes. Segunda, ausência, por um período superior a 60 dias, de qualquer um dos profissionais que compõem as equipes descritas no item D, com exceção dos períodos em que a contratação de profissionais esteja impedida por legislação específica. Terceira, descumprimento da carga horária mínima prevista para os profissionais das equipes. Quarta, ausência de alimentação de dados no sistema de informação definidos pelo Ministério da Saúde que comprovem o início de suas atividades, especificamente para as equipes de saúde da família com os profissionais de saúde bucal. As equipes de saúde da família que sofrerem suspensão de recurso, por falta de profissional médico, enfermeiro ou técnico auxiliar de enfermagem, conforme previsto acima, poderão manter os incentivos financeiros específicos para a saúde bucal, conforme modalidade de implantação, contanto que adotem procedimento dos CNIS preconizado pelo Ministério da Saúde, especificamente para o NAS. Inexistência de, no mínimo, 2 equipes de saúde da família, equipes de atenção básica para populações específicas, vinculadas ao NAS 1 para municípios com menos de 100 mil habitantes, da Amazônia Legal. Segunda, inexistência de, no mínimo, 4 equipes de saúde da família, equipes de atenção básica para populações específicas, vinculadas ao NAS 1 no restante do país. Terceira, inexistência de, no mínimo, 1 equipe de saúde da família, equipes de atenção básica para populações específicas, vinculadas ao NAS 2, sendo consideradas para esse fim as equipes completas de saúde da família, equipes de atenção básica para populações específicas, ou equipes incompletas por período de até 60 dias. Especificamente para os consultórios na rua, ausência de vinculação à equipe de saúde bucal cadastrada para o trabalho das equipes. Da solicitação de crédito retroativo dos recursos referentes ao item D. Considerando a ocorrência de problemas na alimentação dos CNIS por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na transferência dos arquivos realizada pelos municípios, o Distrito Federal e os Estados, o Fundo Nacional de Saúde, FNS-CMS, poderá efetuar crédito retroativo dos incentivos financeiros desse recurso variável, D, com base em solicitação da Secretaria de Atenção à Saúde, SASMS. Essa retroatividade se limitará aos 6 meses anteriores ao mês em curso. Para solicitar os créditos retroativos, os municípios e o Distrito Federal deverão preencher a planilha constante do anexo 3º a esta portaria, para informar o tipo de incentivo financeiro que não foi creditado no Fundo Municipal de Saúde ou do Distrito Federal, discriminando a competência financeira correspondente e identificando a equipe com os respectivos profissionais que a compõem. Segunda, imprimir o relatório de produção das equipes de atenção básica referente à equipe e ao mês trabalhado que não geraram a transferência dos recursos. Terceira, enviar ofício à Secretaria de Saúde do Estado, pleiteando a complementação de crédito, acompanhado da planilha referida no item I do relatório de produção correspondente. No caso do Distrito Federal, o ofício deverá ser encaminhado ao Departamento de Atenção Básica da SAS-Mestre. As secretarias estaduais de saúde, após analisarem a documentação recebida dos municípios, deverão encaminhar ao Departamento de Atenção Básica da SAS-MS solicitação de complementação de crédito dos incentivos tratados nesta portaria, acompanhada dos documentos referidos nos itens I e segunda. A Secretaria de Atenção à Saúde, SAS-MS, por meio do Departamento de Atenção Básica, procederá à análise das solicitações recebidas, verificando a adequação da documentação enviada, se houve suspensão do crédito em virtude da constatação de irregularidade no funcionamento das equipes e se a situação de qualificação do município ou do Distrito Federal, na competência reclamada, permite o repasse dos recursos pleiteados. Em relação ao item, recursos condicionados a resultados e avaliação do acesso e da qualidade, tal como do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade,
Há um esforço do Ministério da Saúde em fazer com que parte dos recursos induza a ampliação do acesso, a qualificação do serviço e a melhoria da atenção à saúde da população. Esses recursos devem ser repassados em função de programas que avaliem a implantação de processos e a melhoria de resultados como o PMAC. O PMAC tem como objetivo ampliar o acesso e a qualidade do cuidado na atenção básica. Ele se dá por meio de monitoramento e avaliação da atenção básica, e está atrelado a um incentivo financeiro para as gestões municipais que aderirem ao programa. O incentivo de qualidade é variável e dependente dos resultados alcançados pelas equipes e gestão municipal. Esse incentivo será transferido a cada mês, tendo como base o número de equipes cadastradas no programa e os critérios definidos em portaria específica do PMAC. 6.2 Requisitos mínimos para a manutenção da transferência dos recursos do Bloco da Atenção Básica. Os requisitos mínimos para a manutenção da transferência do Bloco da Atenção Básica são aqueles definidos pela legislação federal do SUS. O Plano de Saúde Municipal ou do Distrito Federal e a Programação Anual de Saúde aprovada pelo respectivo Conselho de Saúde devem especificar a proposta de organização da atenção básica e explicitar como serão utilizados os recursos do Bloco da Atenção Básica. O relatório de gestão deverá demonstrar como a aplicação dos recursos financeiros resultou em ações de saúde para a população, incluindo quantitativos mensais e anuais de produção de serviços de atenção básica. 6.3 Da suspensão do repasse de recursos do Bloco da Atenção Básica. O Ministério da Saúde suspenderá o repasse de recursos do Bloco da Atenção Básica aos municípios e ao Distrito Federal, quando não houver alimentação regular, por parte dos municípios e do Distrito Federal, dos bancos de dados nacionais de informação, relacionados na Portaria número 3.462, de 11 de novembro de 2010, segunda, for detectado, por meio de auditoria federal ou estadual, malversação ou desvio de finalidade na utilização dos recursos. A suspensão será mantida até a adequação das irregularidades identificadas. Anexo B. Implantação das equipes e dos núcleos de apoio à saúde da família. O projeto de implantação das equipes de saúde da família e ou de saúde bucal, de agentes comunitários, de atenção básica para populações específicas e dos núcleos de apoio à saúde da família deve conter o território a ser coberto, com estimativa da população residente, definição do número de equipes que deverão atuar e com o mapeamento das áreas. Segunda, a infraestrutura incluindo área física, equipamentos e materiais disponíveis nas UBS onde atuarão as equipes, explicitando o número e o local das unidades onde irão atuar cada uma das equipes. Terceira, o fluxo dos usuários para garantia da referência e contra-referência e cuidado em outros pontos de atenção, incluindo apoio diagnóstico laboratorial e de imagem, levando em conta os padrões mínimos de oferta de serviços de acordo com a RENASES e protocolos estabelecidos pelos municípios, estados e Ministério da Saúde. Quarta, a proposta para a garantia da assistência farmacêutica básica. A descrição das principais ações a serem desenvolvidas pelas equipes no âmbito da atenção básica, especialmente nas áreas prioritárias definidas no âmbito nacional. Sexta, o processo de gerenciamento e apoio institucional ao trabalho das equipes. Sétima, a forma de recrutamento, seleção e contratação dos profissionais das equipes, contemplando o cumprimento da carga horária definida para cada profissional das equipes. Oitava, a implantação do sistema de informação para atenção básica vigente no momento da implantação da equipe da atenção básica, incluindo recursos humanos e materiais para operá-lo. Nona, o processo de avaliação do trabalho das equipes e a forma de acompanhamento dos indicadores da atenção básica. A contrapartida de recursos dos municípios e do Distrito Federal. No caso das equipes do NAS, os profissionais que vão compor os NAS, incluindo as justificativas da escolha, a identificação das equipes que cada núcleo vai apoiar, o planejamento e ou a previsão de agenda compartilhada entre as diferentes equipes e a equipe dos NAS, que incluam ações individuais e coletivas, de assistência, de apoio pedagógico tanto das equipes quanto da comunidade e as ações de visita domiciliar, em qual, as UBS, o NAS será cadastrado nos CNIs de acordo com o número de equipes que a ele está vinculado. Com isso, finalizamos a nossa série sobre a PNAB. Um de nossos inscritos mandou a sugestão e na próxima aula vamos falar sobre a Lei 11.350, que também faz parte do material de preparação para a área de saúde. Então fiquem ligados. Gostaria de pedir para que sigam o nosso canal e quem puder compartilhar nosso vídeo para que chegue a mais pessoas, também fico muito feliz. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.